Ok, estamos na Medita Unipaz 157. Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto muito especial, pelo menos fragmentos desse texto, do livro O Olho do Espírito, de Ken Wilber, aqui no capítulo 12. E o que eu vou realmente recomendar é que você esteja vivenciando aquilo que o texto está sugerindo, mais do que simplesmente ler e tentar entender intelectualmente ou conceitualmente, assim, o mais interessante, né, no sentido daquilo que o texto está querendo passar, e o próprio Ken Wilber coloca isso, é você buscar vivenciar. Por isso, eu vou ler lentamente, vou dar alguma pausa para que você esteja nesse processo. Lembrando que o vídeo aqui, na Meditando em Paz, é um espaço para nós desenvolvermos e ampliarmos, né, a nossa consciência e nosso estado de meditação. Então, não é um vídeo para ser visto, simplesmente. Requer, né, esse ambiente interno que você coloca para você mesmo, para você mesma, podendo desfrutar dessa experiência ou dessa vivência, como eu prefiro dizer. Então, inspirando, expirando, colocando-se numa posição atenta, vamos iniciando esse nosso encontro com essa recomendação que eu acabei de fazer, sem pressa, dedicando esse tempo, esses poucos minutos do seu dia a estar presente aqui, neste lugar, agora, neste exato momento, para que você possa desfrutar desse tempo de forma criativa, especialmente naquele espaço interno que constitui a presença do nosso ser. O tema é a percepção sempre presente, um espaço de liberdade. Observa seu corpo, observa o ambiente, observa o horário do dia, observe sua mente, como sua mente se encontra nesse exato momento, os pensamentos, sentimentos, se existe alguma pressa, alguma ansiedade, alguma questão que você queira estar trabalhando, cuidando dela, mas especialmente deixe que tudo isso fique numa região de espera e volte para esse momento, aqui e agora, que é o ponto de partida do encontro com seu ser. Então você inspira, expira e faz a pequena pausa, lembrando que esse momento é um momento especial de estar presente em você, com você, um momento especial de aprendizagem, um momento de entrega, de abertura, cuidando do seu ser e, por tabela, cuidando de todo o ambiente onde você está presente e ampliando toda essa energia para o nosso planeta Terra, para todos os seres. Nós vamos, então, tentar vivenciar e compreender como nós podemos vivenciar
esse espaço de liberdade que é o espaço onde o eu, a mente eu, está presente. Para iniciar, eu queria só dar esse destaque aqui, que é realmente um ponto de partida importante para entender a linguagem que nós vamos trazendo. Nas tradições não dualistas, você é a mente que pode reconhecer a si mesma. Essa mente com M maiúsculo. Para estas visões, a mente é a realidade primeira. Também isso é traduzido como nous, do grego. Esse termo nous significa o princípio fundamental que rege todo o universo. Daí nós usamos o termo noolismo, que é um conceito que parte do princípio de que a realidade, tanto do nível físico quanto psíquica, tem sua fundamentação na mente ou numa inteligência cósmica. Então, nós vamos, partindo dessa ideia inicial, desse pressuposto metafísico que a gente adota, vamos partir agora para o nosso entendimento de, do que é essa percepção sempre presente. O eu sempre presente. Começamos com a compreensão de que o puro eu é uma consciência sempre presente. Então você já pode ir começando a buscar essa vivência do que é o puro eu, procurando encontrar esta essência em você. Assim, seguindo o texto, você pode parar neste momento e perceber que está consciente de coisas, como os objetos desta sala. Observe os objetos, observe o ambiente que você se encontra. Observe também suas sensações, os sons, a luminosidade, a temperatura. Perceba seu corpo e também os seus pensamentos flutuando de um lugar para outro. Então, essa é uma experiência que nós podemos ter, desde que a gente tome consciência dela. É uma experiência bem vivencial, bem tranquila da gente estar percebendo. Mas aqui que está uma questão fundamental. Então, existe um observador desses processos. Existe um observador que observa que existe alguém percebendo a sala, o ambiente, a temperatura, os pensamentos. Mas esse observador se diferencia deles, como se fosse um eu num pano de fundo. Então, existem todos os elementos acontecendo, eu percebo que existem esses diversos fatores, elementos presentes na minha mente. Então, se eu percebo, eu sou o observador de tudo isso. Fato é que tudo que nós experimentamos, tudo que aparece diante de nós, são processos em contínua mudança. São processos no espaço-tempo. Para simplificar, a gente usa as iniciais PET, processo espaço-tempo. No universo, desde as partículas até os estados mentais, tudo muda com o tempo. Tudo move no espaço, tudo é transformação, tudo está em processo. Nessa dinâmica emerge
em nosso psiquismo, a mente-ego na forma de uma resposta ao que surge. E essas respostas são essas: sensações, sentimentos, pensamentos, ideias, emoções diversas. Se estivermos atentos, podemos ver esses processos que envolvem a nossa mente-cérebro. Então, na dinâmica de mudança de todos, de tudo aquilo que acontece diante de nós, a mente-ego é sempre uma resposta ao que surge no ambiente, ao que acontece. Então, se existe um som, nós temos uma percepção desse som. De alguma maneira, nós estamos respondendo a isso. E muitas vezes essa emoção vem, essa resposta vem associada com uma pequena emoção, um sentimento. Raramente é totalmente neutro. Então, tudo que aquilo que a gente ouve, que a gente percebe, tudo que acontece diante de nós, faz emergir uma resposta e nós chamamos isso de mente-ego. Quando falamos de ego, nós estamos colocando essa questão. Porém, se eu posso ver essa dinâmica, então existe em mim algo além da própria dinâmica da mente-ego. Perceba isso, perceba o ambiente que você está, perceba as coisas. Pode até relembrar algo que aconteceu recentemente com você, em algum lugar, como que houve uma resposta naquilo ali. Então, todos nós temos essas experiências. Então, a mente-ego é esse primeiro aspecto, é o aspecto de resposta, de reação, que nos faz estar no mundo. E também é um princípio que envolve a nossa mente-cérebro. Esse é um princípio que é constatado, simplesmente. Porém, de alguma maneira, eu posso ser o observador de tudo isso. É claro que grande parte do tempo a gente, às vezes, nem percebe que isso está acontecendo. A gente fica no embalo das coisas, no movimento das coisas, e vai respondendo, reagindo. Mas eu sou o observador de tudo isso quando eu paro para observar. Então, o que é esse visionário que observa? O que é esse visionário que percebe a mente e ego em ação, que é o aspecto da mente como uma resposta ao mundo? O que é esse visionário que percebe o corpo, as sensações internas, interocepção, propriocepção? O que é esse visionário que tem as sensações, os sentidos, os nossos sentidos percebendo o ambiente, e que tem a experiência dos sentimentos borbulhando continuamente, e que também vê os pensamentos chegando, mudando, e chegando novos pensamentos? O que é esse visionário? Este visionário, aqui agora, difere de todas essas coisas que estão colocadas acima. Você consegue perceber esse visionário? Você consegue perceber essa diferença entre a mente ego respondendo tudo aquilo que você vê, que percebe, e alguma presença em você que vê isso acontecendo? Então, quem vê esses processos? Aquilo que é visto é diferente daquele que vê. Quem percebe o movimento, a dinâmica de tudo isso, que é processo espaço-tempo, está, portanto, fora do próprio espaço-tempo. Está além desse espaço-tempo. O observador de tudo isso não se encontra no espaço em contínua transformação. Não está no fluxo do tempo. Está além do espaço-tempo.
Então, pare e perceba. Eu vou dar um pequeno tempo para você ir começando a vivenciar isso que está colocado aqui. Se você consegue identificar, ainda que de uma forma bem tênue, essa diferença, essa diferenciação daquilo que acontece, de quem percebe o que acontece, porque tudo que surge no ambiente passa pelo nosso sistema mente-cérebro, passa pela mente-ego. Caso contrário, nós não estaríamos percebendo. Mas a ideia que se coloca aqui, e a proposta de ampliar, de aprofundar essa percepção, é exatamente colocar, destacar este observador desse processo. E à medida que nós conseguimos fazer isso, não é apenas um exercício intelectual interessante, é um exercício de libertação. Nós vamos nos desidentificando do eu ego, que muitas vezes nos traz sensações não muito confortáveis, sentimentos, emoções diversas. Podem ser emoções positivas, mas também muitas vezes emoções negativas. E se nós conseguimos ir nos desidentificando, nós estamos abrindo um espaço de liberdade para nosso ser. E isso é um treino. Vai gastar provavelmente muito tempo, mas é um aprendizado que nós podemos iniciar. Então, as frases que seguem é para a gente pensar um pouco nelas. Estou consciente, então. Estou consciente do meu corpo, então não sou este corpo. Não me identifico com ele. Não preciso me identificar com ele, apenas tomar consciência, porque existe um eu, com E maiúsculo, que toma consciência. Então, não é exatamente este corpo. Se estou consciente dos meus pensamentos, não sou estes pensamentos. Os pensamentos surgem, mudam, e eu tomo consciência que isso está acontecendo. Então, tem um eu de fora que não precisa se identificar com aqueles pensamentos, sejam quais forem esses pensamentos. Se eu estou consciente de minhas emoções, eu não sou essas emoções. Então, eu posso tomar consciência que eu estou triste, alegre, empolgado, nervoso, ansioso, com raiva, seja o que for. Então, eu consigo me distanciar dessas emoções. Então, existe um eu que vê algo que, em suma, constitui a nossa mente-ego. Então, eu não me identifico com essas emoções. Observa o espaço de libertação que isso começa a nos dar, se nós conseguimos realmente vivenciar isso de forma profunda. Então, estou consciente de um eu, da mente-ego, respondendo ao que surge no ambiente. Eu não sou esta mente-ego que reage ao que emerge diante de mim. Então, na próxima vez que vier uma emoção e você consegue tomar consciência de imediato daquela emoção surgindo, emergindo, você pode não se identificar com ela porque você sabe que aquilo ainda não é você, no seu ser mais profundo.
num pano de fundo existe um eu que está observando tudo aqui. É como uma tela de cinema, esse pano de fundo, vazia, e o que surge na tela são imagens projetadas, sons, mas a tela não se contamina com aquilo que está acontecendo ali. Se tem imagens, sejam quais forem as imagens, se tem sons, sejam quais forem, a tela não se contamina, ela simplesmente permite aquilo aparecer. Então, o observador que está aqui é livre de tudo que é processo espaço-tempo. Quando alcanço este estado de consciência, porque isso é um estado de consciência, quando percebo-me como observador, não se identificando com os processos da mente ego em mudança contínua no espaço-tempo. Quando as sensações, os sentimentos, os pensamentos passam na janela da minha percepção, eu apenas vejo que tudo isso está passando. Então, surge uma sensação de liberdade, porque eu não me identifico com aquilo que está passando, seja o que for. Então, o espaço de liberdade é um espaço interno, ele não está colocado nas coisas, não está dependendo das coisas lá fora, não está dependendo nem mesmo das minhas sensações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Esse estado de liberdade, ele é amplo, ele está além de tudo isso. A mente eu vê a mente ego, porque a mente eu está livre dos processos, a mente eu está além dos processos no espaço-tempo. Existe um vazio que é um estado da mente que se mantém distanciado dessa experiência psi, ou experiência psicológica. Aqui nós chamamos de experiência psicológica os sentimentos, tudo isso que nós estamos falando, os pensamentos, as emoções, as imagens, os julgamentos, os desejos. Então, tudo isso são experiências psi, apenas experiências do nosso psiquismo relacionado à mente ego. E aqui está dizendo o seguinte: existe um vazio, que é um estado da mente, que se mantém distanciado dessas experiências. Quando essa percepção de vazio se abre diante do meu ser, alcanço, ainda que por um vislumbre de tempo, a plenitude da mente eu no além, espaço-tempo. Então, essa percepção do vazio é, na verdade, uma totalidade do ser presente, mas livre e distanciado desses aspectos que a mente ego vem trazendo, né? Da experiência psicológica. A vivência psicológica é diferente da experiência psicológica. A experiência é o que acontece, que capta, que me pega imediatamente, que envolve minha mente e cérebro. Então, como está falado, os sentimentos, pensamentos, emoções, etc. Os próprios desejos, apegos, tudo isso são experiências psicológicas. Mas eu consigo me distanciar e escolher como vivenciar essa experiência. Então, eu posso vivenciar a própria mente eu. Este eu é o que está diferente de tudo isso. Então, vivenciar o eu é a verdadeira liberdade. Não vamos ver a liberdade, vamos descansar nela. Olha que frase bonita. Não só bonita, como realmente profunda, no sentido, quando a gente consegue entender e perceber isso acontecendo na gente. Não de fora, perceber internamente.
Nós não vamos ver a liberdade, nós vamos descansar na liberdade. Quando vivencio profundamente o eu, que sou desde sempre, posso estar consciente da experiência psi, mas não me identifico com ela. Quando eu encontro verdadeiramente este eu, sou a abertura na qual todo o mundo manifesto surge. Então, olha esse termo. Sou a abertura na qual o mundo surge. Quando me percebo inteiramente como eu, estou livre de perdas e ganhos, de nascimento e morte. Então, estou livre de perdas e ganhos. Porque eu consigo identificar o que é a experiência de perder, de ganhar, de essa ideia de nascer e morrer, não só nascimento e morte no sentido físico, mas todos os nascimentos e mortes que nós temos ao longo dos nossos dias, das nossas experiências. Então, eu consigo me libertar desses, porque eu me percebo inteiramente como eu. Quando descanso como simples e puro eu, noto que não estou preso no espaço-tempo. Aqui está a raiz da verdadeira liberdade. Eu posso vivenciar esta verdadeira liberdade. Então, a liberdade ela está interna, ela não tá dependendo de alguma coisa de fora. Por isso que é a verdadeira liberdade. Essa é a proposta de hoje, deixando aqui, então, mais uma sugestão de vivência. Se você considerar válido, você retorna no vídeo e vai passando cada slide desse lentamente, vivenciando, experienciando. Eu vou ficar por aqui e até a próxima Medita Unipaz.